Fala TCcinho, tudo bem com você? Esse vídeo ele vai diretamente para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida sobre o seu tema do TFG ou TCC de Arquitetura e Urbanismo. Esse vídeo também ele serve para aquelas pessoas que já decidiram o tema, não estão mais em dúvida, mas sentem um pouco de pé atrás com relação a essa temática escolhida, se ela é a mais adequada para ser utilizada no seu projeto. E esse vídeo ele também serve para aquelas pessoas que já decidiram sobre o seu tema, mas que ainda sentem um pouco de dificuldade de explicar, de falar sobre ele, de mostrar que é um tema interessante a ser analisado. Eu vou dar muita informação bacana para você aqui agora. Mas antes disso, quero pedir o seu like, quero pedir que você comente esse vídeo, quero pedir que você compartilhe para aquela pessoa que você conhece, que também está fazendo TFG. Se você não estiver ainda nessa fase, é legal você começar a pensar no tema a ser abordado no seu TFG quando você chegar nessa fase do seu projeto de arquitetura. Então vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa questão de tema. Olha só, o foco principal desse vídeo é que você entenda que o tema do seu TFG de arquitetura ou do seu TCC de urbanismo, ele não precisa ser um castigo. É isso mesmo, tem muitas pessoas por aí que acham que precisam definir um tema que seja algo que vai seguir pelo resto da vida. Não, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos entender uma coisa. O projeto de arquitetura e urbanismo que a gente desenvolve como a última etapa da graduação de arquitetura é sim um projeto diferente dos outros executados, desenvolvidos durante a graduação, durante o processo ali, as disciplinas projetuais, as disciplinas de urbanismo que a gente passa durante a faculdade de arquitetura. Mas isso não quer dizer que a gente precise criar, definir, determinar um tema específico para o nosso TFG, e esse tema ele será determinante para o resto da nossa carreira. Isso não acontece. Quem te falou isso estava realmente entrando aí na Viajolândia, estava criando uma história que não acontece assim. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre tudo isso. Como eu estava falando, um projeto de um TFG de arquitetura, essa temática ela é importante sim, porque ela será determinante, ela será o ponto de partida, o ponto central, na verdade, não só o ponto de partida, mas é o ponto central também do TFG de Arquitetura e Urbanismo. Essa temática é sobre o que você vai abordar, sobre o que você vai falar, sobre qual projeto, né? Sobre o que o projeto ele vai ser desenvolvido ali. Mas isso é determinante para aquela fase da sua vida, para aquele momento. Por quê? Não dá pra gente imaginar que durante um ano, né? É um ano que você desenvolve o TFG, não são 6 meses, porque você faz o TFG1 e depois o TFG2. Então, durante esse um ano, a sua criatividade, a sua maturidade, a sua experiência de vida, ela não está concluída. Você ainda tem vários anos de vida pela frente, você ainda tem muita experiência para passar. Então é muito comum que um aluno chegue nessa fase do TFG com uma visão de mundo, com uma visão sobre a arquitetura, com uma visão bem limitada sobre o mercado de trabalho de arquitetura e urbanismo, que não dá para imaginar que essa temática abordada, que essa definição do tema escolhido precisa ser algo que você vai seguir pelo resto da vida. Então, se você vai fazer um projeto de arquitetura, então precisa ser um projeto de arquitetura seguindo as ideias que você pretende seguir quando você se formar. Não! Calma, vamos lá. O projeto de arquitetura e urbanismo ele precisa sim ser feito da melhor forma possível, ele precisa sim ser pensado, ter as melhores soluções projetuais possíveis para aquele tema. E se você tiver uma identificação com aquela temática, com aquele tipo de projeto, isso vai facilitar em muito. Afinal de contas, como eu já disse agora, são 12 meses, né? Um ano que você passa desenvolvendo esse TFG, desenvolvendo esse projeto. É claro, é óbvio, é muito importante
que o aluno ele tenha uma certa afinidade com esse tipo de tema, que o aluno também tenha um determinado conhecimento sobre esse tema. Então, uma pessoa que odeia urbanismo, que não gosta de fazer projeto dessa área, pegar um parque urbano como um TFG, vai ser muito mais difícil de desenvolver isso, né? Vai ser muito mais complicado de fazer esse TFG do que um aluno que gosta dessa parte de urbanismo, que sempre trabalhou com esse tipo de projeto, que fez um estágio nessa área. Então, toda essa experiência, toda essa carga que o aluno traz, ela pode sim ser importante, mas a gente não precisa pensar na temática, no tema desse TFG como um castigo. Nossa, eu defini aqui que o tema do meu projeto vai ser uma maternidade humanizada. Então eu tenho que sempre seguir essa parte, esse nicho de arquitetura hospitalar, porque foi a temática do meu TCC. Gente, isso é de uma pretensão que não existe, tá? Até porque quando você se formar, né, se você for um estudante de arquitetura que está assistindo esse vídeo, o mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho que tem opções no mercado para os recém-formados, mas geralmente, existem casos e casos na verdade, né? Mas geralmente, quando o estudante de arquitetura se forma, ele começa ali desenvolvendo projetos menores, então pega geralmente projetos de reforma, pega ali um apartamento para fazer um projeto de interiores, pega uma casa pequena para começar a projetar, para começar a desenvolver isso, pega às vezes um ambiente só do apartamento para poder fazer uma pequena reforma, uma ambientação que pode ser desenvolvida ali naquele apartamento, de uma cozinha, de um banheiro, de um quarto, e tá tudo bem. Eu costumo até dizer aqui para os meus alunos do TCC Nota 10 que a gente não pode achar que vai entrar no mercado de trabalho já pegando ali um projeto do tamanho do seu TFG, porque isso geralmente não existe. Pode acontecer, mas comumente não existe, porque a questão da experiência ela é muito importante no mercado de arquitetura, e a gente vai criando experiência à medida que a gente vai, né, praticando os projetos, vai aumentando o tempo de criação de projetos, o tempo de formado também ali no mercado. Isso é muito importante. Então, assim, eu conheço eu poderia citar aqui uma série de exemplos de como a gente não utiliza a temática do TFG para embasar a forma que vamos seguir a carreira, né, de arquiteto e urbanista após a graduação, após aquele período. Claro que pode gerar algum tipo de conexão na forma do que você gosta de trabalhar. Então, se você é uma pessoa que é muito ligada a essa parte de arquitetura bioclimática, você pode sim fazer um TFG relacionado a isso, relacionado a essas soluções de um projeto de arquitetura, aplicando as ideias que vão favorecer essa questão bioclimática naquele projeto. Tá tudo perfeito, e depois de formado, se você quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, ou começar a atuar no mercado praticando, né, criando projetos que levem em consideração essa parte bioclimática, tá tudo bem, mas isso precisa ser feito, isso precisa ser levado de uma forma leve, de uma forma tranquila, até porque a nossa vida, ela é uma montanha-russa, tem momentos de descida, tem momentos de subida, e a gente não sabe quando esses momentos eles vão acontecer. Então, provavelmente você tem a visão ali de tempo totalmente fechada no seguinte sentido: nossa, eu vou desenvolver o TFG, depois de desenvolver o TFG de arquitetura eu vou entrar no mercado, e aí os planos eles acabam por aí. Eu sei disso porque eu já passei por esse momento. Eu me formei em 2018 para 2019 e eu sei muito bem como essa questão a gente até pode ter um plano, né? A gente geralmente tem um plano ali
básico, não, vou me formar, vou continuar aqui trabalhando nesse escritório que eu já trabalho, ou vou começar a desenvolver o meu nome, vou começar a divulgar nas redes sociais os meus projetos e tudo mais, que eu até aconselho que você faça isso, rede social é o poder, e aí você começa a pensar nisso, mas como eu estou falando, de forma leve e sem gerar toda essa carga em cima do TFG. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque o TCC, sim, é um momento difícil, sim, é o momento mais complicado da graduação de Arquitetura e Urbanismo, e eu nem gosto de falar dessa forma sobre o TFG, porque eu não gosto de criar esse bicho de 7 cabeças que muita gente acha que é um TFG. É sim um momento difícil, como eu falei, mas a partir do momento que você consegue ter uma organização, que você consegue ter um planejamento, que você tem noção do todo, você consegue fazer esse trabalho de uma forma não tão desesperadora, de uma forma não complicada. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já tive aqui mais de 50 alunos que fizeram o TCC Nota 10, que participaram, que seguiram ali. E é impressionante notar que todos esses alunos entram totalmente perdidos e tem uma coisa específica que faz com que você se sinta mais seguro e que faz com que você não fique tão perdido durante um TCC, que é justamente essa questão da organização, é você entender que o processo de um TFG ele é um ciclo que tem começo, meio e fim. É óbvio que no começo daquele TFG você vai se sentir mais inseguro ou mais insegura, que a partir do momento que aquilo vai passando, você vai entendendo mais sobre o projeto. Sim, isso é muito comum de acontecer, vai com toda certeza acontecer com você, mas você precisa entender também que vai chegar um determinado momento que essa segurança ela vai aparecer e você vai conseguir executar esse projeto. Mas é importante demais que você converse com outras pessoas que já passaram pelo TFG, porque lembra do que eu falei agora há pouco, quando você tem noção do todo, isso facilita muito o processo. Então converse com outras pessoas que já fizeram o TFG, independente da nota dessa pessoa, se essa pessoa tirou 10, não tirou 10. É legal que a pessoa tenha sido aprovada, isso é interessante justamente para entender todos os processos. E pergunta essa pessoa como foi, pede para ela os arquivos dela, do TFG dela, não para você copiar, muito cuidado com o plágio, mas é justamente para que você tenha noção das etapas que foram desenvolvidas. Se você tiver um pouco mais de proximidade com essa pessoa, manda um áudio no WhatsApp perguntando, olha, me conta direitinho quais foram as etapas que você utilizou nesse projeto, me conta direitinho como foi que você desenvolveu, como foi que o seu orientador te ajudou, como foi que você lidou com esse orientador. Busca pegar essas informações, porque só assim você vai perder um pouco aquela sensação de se sentir perdido, se sentir entrando em um terreno totalmente desconhecido. Claro que a gente tem aqui o TCC Nota 10 e no meu método eu mostro um calendário completo, mostro todas essas fases, mostro todos esses pontos, mas eu estou te falando aqui uma forma de conseguir isso com base em outros meios, sem ser entrando para o TCC Nota 10. Se você entrar e for meu aluno, ótimo, mas se não entrar não tem problema, dá para você conseguir isso com outros meios. Vai te dar um pouco mais de trabalho, porque você tem todo um planejamento para fazer isso, né? Você vai ter que pegar essas informações, analisar, condensar e colocar no seu calendário, e isso é extremamente importante. De nada adianta você captar as informações dessa outra pessoa se você não fizer uma análise. Calma, tudo bem, esse aluno, né, que eu conheço, eu vou chamar aqui de João, pronto. João, eu conheço o João e ele fez o TFG, tirou 8 no TFG de arquitetura, show de bola, foi uma nota boa, foi aprovado, tá tudo tranquilo. E aí eu vou perguntar a João, cara, quais foram as etapas, como foi? Tu começou em qual mês a fazer o seu TFG? Ah, legal, foi nesse mês, e aí no próximo mês, o que foi que você fez? Eu tô captando as informações de João. Depois que eu capto todas essas informações que eu citei agora no vídeo, você começa a catalogar essas informações e analisar se dá para implementar isso para o seu trabalho. Por que que isso é importante? Porque as datas da sua universidade, mesmo que João seja estudante
da sua universidade, ele tenha sido, né, estudante da sua universidade, provavelmente essas datas elas podem ser alteradas. Tem muita universidade que em um semestre coloca as datas de uma forma, no outro semestre coloca o calendário um pouco mais curto ou um pouco mais alongado. Então você precisa ter esse senso crítico de analisar esses pontos do projeto. E aí você pode estar se perguntando, o que é que essa questão da organização, o que é que essa questão da estrutura tem a ver com a temática? Tem tudo a ver. Porque em determinadas temáticas, por exemplo, um projeto que tenha uma temática voltada para uma arquitetura hospitalar, que foi um dos pontos que eu citei aqui, vou criar um hospital especializado para o tratamento de crianças com câncer. Cara, essa estrutura, essa organização, ela precisa ser bem diferente do que um outro aluno que vai pegar uma temática voltada para um projeto de uma galeria comercial. Então estou dando dois exemplos extremos para você perceber que sim, essa estrutura ela vai fazer muita diferença e são vários pontos que fazem com que você tenha uma boa temática e você consiga desenvolver um bom projeto. Um segredo, uma verdade absoluta que eu preciso te contar é que não existem temas bons e temas ruins. Existem bons projetos e projetos ruins. Por que eu estou te falando isso? Eu vou te explicar direitinho, presta bem atenção aqui agora, que essa dica aqui ela é excelente. Olha só, eu já vi projeto de TFG sobre paradas de ônibus. Era isso aí, era um modelo, o aluno ele propôs a criação de modelos a serem aplicados nas paradas de ônibus para que os pedestres fossem protegidos, tivessem maior segurança, analisando a questão bioclimática, tendo uma série de opções interessantes para que eles tenham ali uma boa experiência no momento ali que está esperando um ônibus, né, na cidade proposta pelo aluno. Então, em muitos casos, alguém pode pegar esse tema assim de forma solta e pensar, nossa, isso é um projeto, isso é um tema ruim, isso é um tema que não é interessante porque não tem uma pegada. Poxa, cara, olha a viagem. Quem acredita que o tema vai ser definidor do tipo de arquitetura que a pessoa vai fazer pelo resto da sua vida, então, cara, esse aluno, ele tá fadado a trabalhar no órgão de trânsito da sua cidade, do seu estado, só fazendo parada de ônibus, né? Se essa lógica ela for aplicada na realidade. Então, só para você ver que não existe lógica, na verdade, nesse tipo de pensamento. A questão do tema, não existe tema bom ou tema ruim. Existe a forma com que você faz a fundamentação teórica desse tema. Então, de nada adianta pegar um tema que você julga, ou que o seu avaliador, ou que qualquer outra pessoa julga como bom, e não ter uma boa fundamentação teórica. De nada adianta ter um tema que todos julgam como um bom tema e você não tenha um bom projeto desenvolvido em cima desse projeto, desse tema abordado, né? Então, todos esses pontos, eles fazem parte de um todo. Um TCC de arquitetura é um projeto complexo, é um projeto que tem uma série de fatores e o tema é um deles. Por isso que eu te falo que não existe tema bom ou tema ruim. O que existe, na verdade, é um projeto bom ou um projeto ruim. Se você tem um tema como uma biblioteca, é um dos temas mais batidos que a gente já viu de TFG, que a gente vê direto de TFG de biblioteca. Então quer dizer que é um tema ruim porque é um tema batido? Não, vai depender do projeto que foi colocado, vai depender do local onde essa biblioteca foi instalada, vai depender do tipo de público que essa biblioteca vai atender, vai depender das soluções projetuais dessa biblioteca, vai depender da representação gráfica que o aluno utilizou para apresentar essas soluções projetuais da biblioteca. Então, olha a ordem de fatores que é importante em um TFG de arquitetura, mais do que o tema. Te falo, mais do que o tema. Eu tenho
um certo descontentamento quando os alunos chegam dando essa carga tão grande em cima do tema, porque eu acho sim que o tema ele precisa ser algo que tenha contato com o aluno. Eu acho que esse tema precisa ser algo que seja benéfico para aquele município, para aquela cidade, para aquele local aonde o aluno está querendo implementar aquele projeto, e eu acho que aquele tema ele precisa ter uma determinada conexão com o orientador do aluno, né? O orientador ele precisa ter noção daquele tipo de projeto, daquele tema ali a ser colocado. Não dá para escolher um tema que seja nada a ver com o tipo de arquitetura, o tipo de projeto que aquele orientador está acostumado a lidar, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar na hora de desenvolver aquele projeto ali com o aluno. Então, de fato, todos esses pontos são importantes. Mas a partir do momento que você definir um tema, cara, faz o seguinte, começa a fazer a fundamentação teórica e vai. Não entra nessa neura de será que esse tema ele vai me ajudar a seguir o resto dos projetos da minha vida será balizada de acordo com esse tema. Não deixe o tema do seu TCC virar um castigo na sua vida, não é para acontecer isso. Lembra daquilo que eu falei, se pudesse tatuar essa frase, é que eu não gosto da tua frase, mas se pudesse tatuar a frase era: não existe tema bom ou tema ruim. Isso não existe. Se alguém já falou, esse tema ele é um bom tema, ele é um tema ruim, na verdade ele está falando ali o que a opção dele com relação a esse tema, a visão dele com relação, que é uma coisa muito pessoal, mas na verdade dizer, você acertou no tema, você errou no tema, é muita pretensão, e eu acho que não dá para pensar dessa forma. A gente precisa realmente analisar o projeto como um todo e não só em um ponto, que é um ponto inicial, que é o tema daquele projeto. Então, posso até te falar um pouco de como você faz para evoluir com relação a esse tema. Não dá para falar de forma tão detalhada, porque na verdade caberia um vídeo só para falar sobre isso, mas dá para introduzir um pouco e te mostrar como é o processo que geralmente eu levo os alunos a desenvolverem o tema, a chegarem a um tema de um TCC nota 10, né? Um tema de acordo com que o aluno se identifica, e você vai entender o porquê. E vamos lá. É um exercício que a gente chama aqui funil de temas, tá? Eu tenho um funil de temas aqui que a gente utiliza, não dá para te mostrar agora, justamente porque teria que ser um vídeo inteiro destrinchando e apresentando todo, mas o que você precisa entender é que o funil de temas ele tem 4 etapas, que é a etapa do pensamento, a etapa da ideia, validação e brilho. Você vai entender um pouco sobre essas etapas quando eu começar a explicar agora, tá? Fica aqui que é muito legal essa questão. Olha só, a primeira etapa é o pensamento. Então é quando o aluno ainda está começando a pensar naquele tema. Na verdade, o aluno ele está pensando não em um tema específico, o aluno tem uma série de ideias, né? Na verdade, o pensamento ele vem antes da ideia, a ideia é a segunda etapa, justamente porque quando o aluno já tem a ideia, já é um ponto favorável, porque ele já tem algum ponto de partida. O pensamento ainda é, nossa, eu gosto da parte de arquitetura de interiores, eu gosto muito da parte de arquitetura hospitalar, acho importante, começa a viajar, começa ainda a fazer um sobrevoo. Então é como se o pensamento fosse aquele sobrevoo bem aéreo, bem distante da superfície, que o aluno ainda está perdido e ele precisa começar a levar esse pensamento até o setor da ideia, que é pensar em 1, 2, 3 ideias de temas específicos que ele pode abordar. Não pensa só em um. Esse é até um dos pontos mais importantes. Não dá para pensar só em uma ideia. Não dá para sair do pensamento que tem uma série de informações loucas até chegar na parte da ideia, que é o segundo setor, só com um tema. O ideal é que você tenha mais de um, mais de dois, mais de três, o maior número de ideias possível ali, porque a partir dessas ideias você pode começar a analisar até chegar realmente na parte do seu tema, e você vai entender como é que faz isso. E eu até recomendo que para desenvolver essa parte do funil de temas, o aluno ele utilize uma folha, é isso mesmo, uma folha. Eu tenho aqui algumas folhas que dá para utilizar, né? Mas
É melhor que seja uma folha em branco, eu não tenho nenhuma aqui agora, mas dá para você entender uma coisa. Cara, pega uma folha de A3, né, que é um pouco maior que a A4, e aí você pega a folha de A3 e aí você anota em cima dela pensamentos. E aí você vai lá e começa a anotar, olha só, você começa a anotar os pensamentos que você acha, nossa, eu gosto de tal ponto, eu gosto de tal parte, começa a anotar. Se for coisa que não tem nada a ver com o tema, anota também. O importante é que você preencha essa folha com os vários pensamentos, né? Que você faça ali um brainstorming, que você jogue todas as informações possíveis naquela folha de pensamento que é uma A3, que é maior do que uma A4. Quando você entrar na fase das ideias, que você vai justamente definir ali, como eu falei, 2, 3, 4 temas, né? Você vai ter ideias, aí sim você pega um A4, que quando você pegar um A4 vai facilitar essa questão de pensar nessas ideias. Então você pega uma folha de A4 e coloca essas ideias ali, né? Coloca esses que não são temas ainda, são só ideias de temas que você pode implementar aí, e aí você começa a entrar nas outras fases. Quais são as outras fases? É exatamente a fase da validação, onde você vai pegar cada uma dessas ideias e vai começar a pensar. Depois que você pensar nessas ideias, que você escrevê-las em uma A4, como eu te falei, em uma folha tradicional, normal, você vai começar a buscar validar. Essa é a etapa da validação, é a terceira etapa. Não se perca, primeiro a gente foi para o pensamento, depois para a ideia e depois para a validação dessas ideias. O que é que significa isso da validação? É justamente pegar cada uma dessas ideias e validar. Será que existe realmente um problema no município que eu quero desenvolver esse projeto? Existe esse problema ali que eu vou precisar criar esse projeto dessa ideia para poder implementar nessa cidade e resolver esse problema, porque é isso que é um TFG de arquitetura, é isso que é um projeto de um TCC de arquitetura, é você identificar uma lacuna na cidade, na sociedade e fazer um projeto que vai resolver esse problema. Não quer dizer que você vai melhorar a vida de toda a população, não é isso, mas um projeto de arquitetura, um projeto de urbanismo é um projeto feito para pessoas. É um espaço, é um ambiente, é um local feito, né, que vai melhorar, que vai amenizar questões na vida das pessoas. E sim, você pode pensar dessa forma, você precisa pensar dessa forma para validar essas ideias. Então, fazendo essa análise, com certeza você vai notar que existem ideias que são melhor validadas do que outras, que tem mais sentido de serem executados esses temas aqui, esse tema ou aquele, em relação a todos esses. Por isso que eu te falo para criar, para definir mais do que uma ideia. Justamente que quando você define apenas uma ideia, você fica muito limitado, você não tem tanto essa capacidade, né, de definir se esse é melhor do que aquele e vice-versa. Então, essa etapa da validação, você já pode executá-la em uma folha menor do que uma A4, porque você vai colocar ali apenas as melhores ideias validadas, e o brilho é exatamente quando você vai analisar, você vai estudar mais, você vai refinar melhor essa ideia que foi validada para até chegar ao seu tema. Pode ser que você chegue em mais de um tema, pode ser, mas aí você vai ver qual desses temas você tem maior afinidade. Então veja que é um processo, é um funil de temas mesmo, que eu não estou te apresentando aqui, não estou mostrando detalhadamente, porque isso aqui é uma mera apresentação de como você pode chegar a um tema interessante, a um tema que você se identifique, a um tema que seja validado. Mas lembre daquilo que eu te falei nesse vídeo várias vezes: não existe tema bom ou tema ruim, existe um bom projeto, existe um mau projeto. E sim, fazendo esse funil de vendas, se você entendeu, se você conseguir implementar, se você conseguir colocá-lo em prática, com certeza você vai chegar em um tema interessante para você, que vai te ajudar no desenvolvimento desse projeto
a fazer um bom projeto. Então, espero que você tenha entendido. Não precisa criar toda essa aura, não precisa criar todo esse problema em cima do tema do TFG de arquitetura. Ele não será um castigo, ele não precisa ser um castigo na sua vida. Leve esse tema de arquitetura de uma forma mais tranquila, mais leve, e com certeza vai ficar muito mais fácil de você passar um ano da sua vida desenvolvendo esse projeto do que pensando em criar algo relacionado a todo o resto que você vai seguir, todos os tipos de projeto que você vai seguir depois de se formar. Isso daí não existe, tá? Então, te espero aqui nos próximos vídeos, espero que você tenha gostado, foi muita informação, muita coisa legal, e vem muito vídeo por aí falando sobre tema. Eu quero apresentar esse funil de temas de uma forma bem legal, de uma forma bem mais detalhada, então aguarde os próximos vídeos que vem muita coisa legal por aí.